Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em mais uma tarde de estudo em nossa casa. Damos boa tarde também aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, no nosso canal no YouTube. Que o Senhor Jesus nos abençoe em mais um sábado de estudos e estudos voltados à comemoração do aniversário de 28 anos de nossa casa. Nossa casa, no dia 30 de janeiro, vai estar completando 28 anos de existência com as bênçãos de Jesus, da espiritualidade e, acima de tudo, de Deus. Que a gente possa estar feliz, buscando em nossos corações as alegrias colhidas em cada passo, em cada atividade, em cada trabalho em nossa casa. Hoje nós estamos aqui, o nosso convidado, o Rafael Siqueira, lá da CEP, da Sociedade Espírita Fraternidade. Seja muito bem-vindo, Rafael. O pessoal da internet ainda não está vendo, mas daqui a pouquinho vai aparecer para vocês. E hoje ele vai falar para a gente, né, que o mês de janeiro a gente está fazendo sobre o livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues. E a gente vai falar sobre o capítulo Dimas, Arrependimento e Reencarnação. Então, assim, é um assunto muito interessante, um tema maravilhoso. Eu tenho certeza que todos nós escolheremos grandes reflexões. Os nossos estudos permanecem em recesso, vamos retornar depois do carnaval, mas no momento a gente está comemorando o aniversário da nossa casa. Para a gente não tirar muito tempo do Rafael, vamos então iniciar o nosso trabalho da tarde de hoje com a leitura da página. Só avisar para os que estão presentes, caso necessitem de um atendimento fraterno, ele é feito sempre ao final da reunião. É só nos procurar que nós fazemos o devido encaminhamento. Da lição 81 do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulada No Paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. E Emmanuel vai trazer para a gente as seguintes considerações. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular, mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará no céu. O símbolo é formoso e profundo e dá ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegada a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo de tudo que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então, que a gente possa, nessas reflexões, irmos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, querido Mestre, modelo e guia para todos nós. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, buscando a retificação de cada um de nós. Nos colocando, Senhor, em condições para suportar a nossa parte na grandiosa obra da criação. Que Deus, nosso Pai de amor, bondade e misericórdia, possa abençoar todos os corações aqui presentes dos dois planos da vida.
e que possamos, Senhor, felizes pela existência de mais um ano de nossa querida Casa Espírita, agradecermos com o coração repleto de alegria por este momento, por esta comemoração. Que tu possas abençoar o nosso companheiro que trará a palavra na tarde de hoje e que possamos, Senhor, mais uma vez, sermos gratos pelo amor, pela tua bondade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora a gente passa a palavra. Muito boa. Tá alto, né, gente? Eu já tenho a voz alta, com esse microfone alto, até eu assustei. E o pessoal da internet também não me viu, porque para compensar os nossos débitos morais, Nosso Senhor me deu um corpo um pouco maior. Então, onde eu vou, a câmera precisa sempre ser ajustada. Você pode virar aqui na frente, Márcia. Tô quase aparecendo. Já foi. Vira um pouquinho a câmera agora, ó. Isso. Agora foi. Agora dá até para ver minha careca. Vamos de novo. Muito boa tarde, minhas queridas amigas, meus caros amigos, votos de paz, de bem. Eu peço ao amigo Jesus que nos guarde, nos abençoe e se mantenha entre nós. Quero desejar a todos um feliz ano novo, parabenizando por mais um ano dessa casa espírita, que tem servido aos nossos corações como um verdadeiro pouso espiritual, onde nós aprendemos, onde nós nos encontramos, estudamos juntos, refletimos sobre o Evangelho de Jesus, na busca de nos tornarmos pessoas melhores. Quando convidado para vir a essa casa, eu já estive aqui, gente, de forma virtual algumas vezes. Hoje é a primeira vez que eu estou presencialmente com vocês. Eu só não contava que era mês de praia, né? Então tem bastante carro na rua. E como eu sou de Itapiruna, conhecem Itapiruna? Eu moro em Niterói já há algum tempo, mas ainda não conheço toda Niterói. Eu consegui me perder para chegar aqui. Márcia até me ligou a primeira vez, eu fui tentar atender, quando eu vi, eu desliguei. Mas que bom que eu não desliguei o GPS, porque aí eu cheguei no lugar certo. Foi nos pedido conversar sobre esse livro, Até o Fim dos Tempos, de Dona Amélia Rodrigues, uma grande poetisa, professora baiana, na psicografia de Valdo Pereira Franco. E a lição fala sobre Dimas, sem o nome. Dimas, eu vou abrir e mostrar para vocês. Arrependimento e recuperação. É a lição de número 23. Vocês sabem quem foi Dimas? Bom, depois que a Márcia leu a página inicial, acho que todo mundo já se lembrou, porque nós o conhecemos como o bom ladrão. E eu hoje quero contar a história de Dimas para vocês, porque o que a gente conhece pelo Evangelho é mínimo. Apenas alguém que, no momento da crucificação de Jesus, pede para que o mestre se lembre dele. Mas Divaldo Pereira Franco, imbuído pela inspiração de Dona Amélia Rodrigues, nos contou a história de Dimas uma vez. E eu tive a ocasião de guardar, reter e depois recontar. Porque na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a gente, quando faz uma palestra, é da mesma forma. A gente vai aprendendo, guardando as lições, anotando e depois passando para frente. O que é confiável, não é mesmo, gente? Então, conta Divaldo Franco, inspirado por Dona Amélia Rodrigues, que Dimas era uma criança com pendores a determinadas travessuras. E a mãe de Dimas, chamada Tamar, costumava estar junto com a mãe de João Batista, chamada Isabel. E os meninos brincavam juntos, João Batista, Dimas. E certa ocasião, João Batista chegou em casa dizendo: Mamãe, sumiu a minha
Na época se chamava de funda, mas era um brinquedo, algo com o qual ele escavava, remexia o chão. Mamãe, sumiu a minha funda, mamãe. E Tamar, que já conhecia as travessuras de Dimas, o seu filho, perguntou-lhe: Meu filho, você pegou a funda de Iocanã, que era como se chamava João Batista em hebraico? E ele dizia: Não, mamãe, eu não peguei. Mas era mentira, gente. Porque Dimas já era habituado à arte das travessuras, e digamos agora no bom português, na arte de roubar desde criança. Mas toda mãe conhece o seu filho, porque Dona Tamar já perguntava: Você pegou? E ele: Não, mamãe, eu não peguei. As crianças dos dias de hoje certamente cruzariam os dedos e colocariam para trás, não é assim que se faz? Mas ele, acho que só falou mentira mesmo. E ele foi crescendo, não trabalhava, gente, mas sempre chegava em casa com muitos presentes, com muitas comidas. E a mãe dele perguntava: Meu filho, onde você conseguiu dinheiro para comprar esses presentes? Porque ele adorava a Dona Tamara, a mãe dele. Adorava chegar com comidas gostosas em casas. E na época, comida gostosa, gente, era tâmara, era figo, não era o que a gente tem hoje. Não pensem que Dima chegava em casa com uma rabanada. Não tinha na época. Meu filho, onde você conseguiu dinheiro para comprar essas frutas? Ah, mamãe, eu consegui um emprego. Mas, meu filho, que emprego é esse, meu filho? As pessoas trabalham o dia inteiro e nunca chegam em casa com tâmaras, com figos, com tecidos importados. Mamãe, você merece os melhores tecidos do mundo. E Dimas foi criando dessa forma. Ele uma vez se apaixonou por uma mulher judia, belíssima, chamada Esther. E ele tinha verdadeira veneração por duas mulheres, a mãe e a namorada, com a qual ele se casou. E prometeu: nunca faltará nada para você, dona Tamar, nem para você, que é a mulher dos meus dias, Esther. E ele, de fato, com o fruto do roubo, comprou uma mansão para sua mãe e uma outra mansão onde morava com Esther. Mas a mãe sabia: meu filho, conte-me a verdade. Isso tudo é fruto dos seus roubos, meu filho. Mas eu venho te ensinando desde pequeno, conforme a lei e os profetas, conforme a Torá. Onde foi que eu errei, meu filho? Mamãe, você foi a melhor mãe do mundo. Você não errou, mamãe. Eu é que não tenho bons pendores, eu gosto da vida mais fácil, eu gosto desse dinheiro que chega. Ah, mamãe, e o mundo é tão injusto, os romanos são tão exploradores. Por que que nós, os judeus, que somos explorados, não podemos pegar um pouco deles? Pegar não, meu filho, diga com o nome correto, roubar um pouco deles. E a mãe diz: prometa-me, meu filho, você nunca mais vai roubar nada de ninguém. E o que você roubou, você vai devolver. Mamãe, eu preciso fazer isso por uma última vez. Porque uma caravana de romanos está vindo para Jerusalém. Era a Páscoa, mais ou menos, do ano 33, o ano em que Jesus foi crucificado. Então, eu sei que eles vão passar por Har Megido. Har em hebraico quer dizer montanha. Megido, o nome da montanha. E para ficar mais próximo de vocês, a Bíblia diz que em Har Megido ocorrerá a batalha do Harmagedon. Está lá no livro de Apocalipse. Então, ali no Vale do Esdrelon, ou Vale de Gisrael, como nós chamamos hoje, Dimas disse para sua mãe: vai passar uma caravana de romanos e nós vamos saquear tudo. Meu filho, se você for, eu não te abençoo. Você está indo contra a minha vontade. Ele reuniu-se a um amigo dele chamado Giessas e foram. Mas aquele dia ele foi pego. Foi preso por um intendente de Roma
na Galileia, em Jerusalém mais particularmente. O nome desse intendente ou desse prefeito, Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, depois daquela que foi a sexta-feira da paixão, resolve, por insistência de Anás, de Caifás, e depois submeter ao povo Jesus. Ele resolve que Jesus seria preso, seria crucificado, ao invés de Barrabás, porque o povo preferiu soltar Barrabás. Mas ao lado de Jesus estariam dois ladrões. Que ladrões seriam aqueles? Senão os que foram capturados em Har Megido, no vale do Armagedon. Então, Jesus começa a carregar a cruz, faz o caminho do Gólgota, quando está lá em cima. Um daqueles ladrões é colocado à sua direita, Dimas, conhecido como bom ladrão. O outro colocado à sua esquerda, Giessas. E aí nós chegamos no trecho que o Evangelho de Lucas começa a contar. Porque nós sabemos que ali estavam as três Marias. Vocês conhecem por que nós chamamos as três Marias as três estrelas do céu? Porque ao lado de Jesus estava Maria, a sua mãe, Miriam de Migdol, que é Maria de Magdala em hebraica, e Maria de Alfeu, ou seja, a mãe de Tiago e de João. De homem só tinha o apóstolo João, porque um havia traído. Outro havia negado 3 vezes. E os outros 9 haviam fugido. Então, próximo de Jesus, haviam as mulheres. A sua mãe, as suas outras Marias e mais um bando de mulheres de Jerusalém. Mas havia uma outra mãe, perto de Maria, a mãe de Jesus, Tamar, que olhava para seu filho e chorava. O que eu fiz para esse menino ser um ladrão? Será que é esse o destino de toda mãe? A gente cria, a gente educa, a gente dá os melhores propósitos, os melhores caminhos, e agora vê o filho ser crucificado. Maria, a mãe de Jesus, aproxima-se de Tamar e diz: olha, me parece que o seu filho é um bom rapaz. Porque nesse momento eu ouço ele dizer algo, e era verdade. Porque naquele momento Dimas pede a Jesus: mestre, ele não havia visto Jesus uma única vez, mas virando-se para a esquerda, olha Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. Arrependimento. E Jesus responde a ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no reino dos céus. Até o final a gente se ajeita com essa câmera, hein? Ou seja, Jesus conseguiu perceber a emoção que ia no coração de Dimas e prometeu a ele que aquele arrependimento geraria para ele uma recuperação. Então Maria vira-se para Tamar, a mãe de Dimas: se o meu filho está dizendo que o seu filho estará com ele, acredite. Porque o meu filho é o filho de Deus, é o Salvador de todos nós. E Maria de Nazaré abraça-se a Tamar. E ambas as mães veem os 2 filhos morrendo naquele instante. Há uma diferença entre os ladrões. Dimas, que estava à direita, arrepende-se, pede perdão a Jesus e faz a rogativa de que Jesus se lembrasse dele quando estivesse no reino dos céus. E Giessas, o que estava à esquerda? Bom, esse não se arrependeu. Esse, morramos os nós, independente se somos justos ou se somos injustos. Dimas, então, entra para a história conhecido como o bom ladrão. E Dona Amélia Rodrigues traz nesse livro notável, Até o Fim dos Tempos. E toda essa história que eu contei para vocês, agora nós vamos começar a narrar quais são os aprendizados. Porque existem alguns aprendizados dessa lição. Qual é o primeiro aprendizado, gente?
é o aprendizado do arrependimento. Será que nós já nos arrependemos daquilo que fizemos de errado nas nossas vidas? Será que nós já conseguimos colocar a cabeça no travesseiro à noite e repassar os nossos passos e verificar: bom, aqui eu fui orgulhoso, aqui eu agi de uma forma que não deveria, aqui eu agredi a tal pessoa, e nos propor um caminho de reajuste, de recuperação? A primeira lição é essa. Dimas, aquele que se arrependeu e pediu a Jesus que se lembrasse dele. Será que nós também fazemos esse exercício de humildade? Porque arrepender-se é fazer um exercício de humildade. É nos dar conta de que nós erramos. Nós também podemos ser ladrões. Podemos ser assassinos, não de pessoas, mas de tempo, de oportunidades, de esperanças. Nós podemos ser orgulhosos, impacientes, como a virtude da paciência hoje está tão escassa. E quando a gente vira do ano de 2023 para o ano de 2024, não é tempo só de fazer brinde, é tempo de pensar no ano de 2023 e fazer aquele exercício. Como foi o nosso ano? Onde eu posso me ajustar para fazer um ano de 2024 melhor? Esse é o exercício de Dimas. Há uma personagem, uma boneca, gente, chamada Mafalda, conhece? Acho que todo mundo conhece. Ela é criação de um cartunista argentino chamado Quino. O Quino morreu, gente, mas a Mafalda foi eternizada. E há um post da Mafalda nas redes sociais que é mais ou menos assim: todos querem um ano novo melhor. Seu sorriso é lindo, hein? Mas tenho certeza de que o ano novo também quer pessoas melhores. Olha como a gente distorce os conceitos. Chega no último dia do ano, todo mundo canta aquela música: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas é o ano que vai se renovar ou nós que vamos nos renovar? Vou dizer uma coisa para vocês. O ano está se renovando, mas continua com guerra lá na Terra Santa. Mudou a guerra, gente? Acabou a guerra? Vocês sabiam que existe a depressão do ano novo? Que a pessoa fica tão ansiosa com o ano novo, ela espera tanto a mudança do calendário, que quando muda e não muda a vida dela, ela fica triste, faz a curva depressiva. É porque a gente não tem que esperar do ano, nós temos que mudar a nós mesmos. Sermos pessoas melhores, nos transformarmos. Então não adianta dizer que tudo se realize, que eu realize novas cores, novos propósitos, novas amizades, novas visões de vida. Não é assim? Muito dinheiro no bolso. Bom, eu desejo que todos tenham muito dinheiro no bolso, mas com uma responsabilidade. O dinheiro resolve todos os problemas? Quantas pessoas têm tanto dinheiro e estão nos hospitais, estão tristes, estão depressivas? Não é verdade? Às vezes o excesso de dinheiro nos faz perder o sentido da vida, porque o sentido da vida são as amizades. É o bem que nós fazemos, são as lágrimas que nós enxugamos. É o amor que nós espalhamos no mundo. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente quer só gozar a vida. E se esquece que há tantos esfaimados, há tantos tristes, há tantos estropiados pelos caminhos que eu posso ajudar. Então vejam, o dinheiro, ele não pode ser uma finalidade, porque senão eu faço tudo por dinheiro. Dou rasteira nas pessoas, prego mentira. Em Itapiruna se diz assim: prego mentira, faço fofoca, faço calúnias. O dinheiro pode ser um meio. Não tem problema ganhar dinheiro. Mas se eu ganhar, que o dinheiro seja útil para que eu seja uma pessoa melhor. Para que eu seja uma pessoa que proporcione bem-estar para as outras. Que tal ser um bom patrão?
um bom amigo, alguém que ajuda a sociedade, porque há muitas coisas que o dinheiro pode nos proporcionar. Não é problema ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos tem, porque aí nós perdemos o sentido da vida. Saúde para dar e vender. Bom, gente, eu quero que todos tenham saúde. Mas já se deram conta que, às vezes, quando nós adoecemos, a nossa vida fica mais plena? Rafael, não entendi. Que fala masoquista? Não, não é masoquista. Às vezes, quando eu estou numa cama, eu perdoo as pessoas. Eu me aproximo da mãe que está distante. Eu peço perdão, porque eu errei. Eu começo a fazer uma vida de forma diferente. Eu deixo de correr tanto. Há uma frase do Dalai Lama que eu adoro. E eu vou compartilhar com vocês. Quando ele diz: hoje as pessoas vivem uma vida paradoxal, porque perdem a saúde durante a vida para ganhar dinheiro. Depois se aposentam. Tudo que ganharam de dinheiro, pagam o plano de saúde, pagam o médico, pagam os tratamentos. Ou seja, o dinheiro é pago para recuperar a saúde. É ou não é um paradoxo? As pessoas pensam tanto no futuro, que vai acontecer daqui a 10 anos, que deixam de viver o presente. De forma que não vivem nem no futuro, nem no presente. É a ansiedade. A doença dos dias atuais. Eu não estou lá, nem estou aqui. Porque tem muita gente que está aqui e já está preocupado. O que eu vou tomar de café de tarde? Será que amanhã vai dar praia? Será que eu estou perdendo esse sol? Ansiedade. Há alguns que ficam assim, quando que ele vai terminar essa palestra? Será que ele vai passar 5 minutos? Ele já chegou atrasado. Será que ele vai atrasar 5 minutos? Nós vivemos o burburinho da ansiedade. Como é bom se a gente entrar no ano novo com mais presença, porque o presente é um presente de Deus nas nossas vidas. Então não adianta ter saúde para dar e vender. O importante é que eu tenha saúde para estar presente nas pequenas coisas, nos pequenos diálogos, nas conversas do dia a dia, que eu valorize os abraços, valorize os sorrisos. Isso é um ano novo. Isso é um exercício de arrependimento. Ah, Rafael, agora eu não entendi. Como é isso? A palavra arrependimento, ela vem do hebraico techuvá e vem do grego metanoia. E não quer dizer arrepender-se como a gente entende no português, porque techuvá quer dizer ressignificar os meus propósitos. Se eu errei, eu não vou paralisar. Porque tem gente que arrepende e começa: ó vida, ó céu, por que eu agi assim? Eu não deveria ter agido dessa forma. Está perdendo tempo. Arrepender é: não deveria ter agido dessa forma, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Vou seguir em frente, porque senão eu perco tempo, energia e acabo ficando ansioso. Techuvá, ressignificar os passos, os propósitos. E a palavra grega metanoia, meta, além, noia, pensamento, ir além do pensamento. Parece difícil isso, né? Ir além da forma ordinária de pensar. Porque arrepender-se é: se eu quero novos resultados, eu preciso de condutas novas. Porque mesmas condutas, eu chego a mesmos resultados. Não é? Se eu elejo novos comportamentos, eu galgarei novas consequências. Mas para isso eu preciso sair do pensamento que eu tenho hoje e alcançar novas formas de pensar. Isso é metanoia. Isso é arrepender-se. Se eu sair da estrada, não adianta ficar lamentando a sair da estrada. Devia ter continuado lá. Deus vai me punir. As pessoas vão me julgar. Isso é perda de tempo. Isso é perda de energia. Refaça o caminho.
refaça os propósitos, siga com alegria, reprojete, reconfigure, viva com abundância, porque foi isso que Jesus veio trazer para nós. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Dimas, arrependimento. Ele roubou a vida inteira. Ele enganou a mãe a vida inteira. Mas no momento que ele encontrou com Jesus, eu não vou agir assim mais. Deixo vá. Vou ressignificar os meus passos. Vou ir além do pensamento, porque eu sempre pensei que se o romano me explora, eu roubo o romano. Agora eu vou pensar diferente. Se o romano me explora, o problema é dele. Eu vou agir conforme aquilo que convém a sã doutrina. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no reino dos céus. É isso que nos diz Emmanuel. Não é um simples aceitar Jesus. É uma proposta de ressignificar os próprios passos. Isso é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, recuperação. Não é recuperação de colégio não, tá, gente? Porque quando a gente perdia o ano, a gente ficava de recuperação. Recuperação é porque depois do arrependimento, nós precisamos nos recuperar. E aqui é um detalhe que precisa ser explorado. Bastou Dimas pedir a Jesus e Jesus dizer: você estará comigo no reino dos céus, para que tudo se processasse? Será que ele não precisava fazer diferente, não? Será que ele não precisava voltar numa vida nova e, ao invés de ser um bom ladrão, ser um bom samaritano? Ser alguém que doasse a sua vida numa casa espírita? Quem dirá se Dimas não está entre nós? Ao invés de estar roubando, está doando cestas básicas. Quem dirá se Dimas não está entre nós? Ao invés de roubando, está fazendo palestras. Está atuando na mediunidade. Recuperar é isso. É pegar os caminhos por onde nós erramos e reconstruir formas diferentes. Há dentro da ortodoxia evangélica, e eu não faço de forma a julgar, até porque eu já fui evangélico. Nessa vida, gente, eu já fui católico, já fui evangélico, já fui do candomblé, já fui agnóstico e hoje estou no espiritismo. Feliz, alegre, falando da proposta espírita, mas foi bom ter passado pelas outras denominações, porque eu estudei a Bíblia, estudei o que era importante em cada uma dessas denominações. Existe um versículo na carta de Romanos, lá em 10, 9, que diz assim: se você aceitar Jesus e crer que ele é o Senhor da sua vida, que ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. É a grande tônica da proposta evangélica. Muitas vezes me perguntavam: Rafael, você já aceitou Jesus? Sim, eu tenho certeza. Eu aceitei Jesus. O que eu preciso saber é se eu já vivo conforme ele, porque aí é diferente. Porque eu quero fazer um exercício com vocês aqui agora. Eu roubo a vida inteira. No último momento eu aceito. Será que deu liga, gente? Está faltando algo, não está? Recuperar-se, então, é um exercício trino. Arrepender-se, expiar e reparar. Da onde você tirou isso, Rafael? Minha esposa pergunta: de trás da orelha? Não, eu tirei desse livro aqui, ó. O Céu e o Inferno. Na sua primeira parte, no capítulo 7º, no chamado Código Penal da Vida Futura. Lá no item 16, tem alguns ensinamentos que são fantásticos. Vocês me permitem ler? Então vamos juntos. Por que eu gosto de ler? Porque aí a gente lembra o nome do livro, lembra aquilo que foi dito, e não fica o Rafael dizendo, fica Allan Kardec dizendo, fica mais enfático. Olha o que diz Allan Kardec.
O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O que o Espiritismo está a dizer? Se eu roubei a vida inteira, aceitei Jesus no último momento, é importante. Mostra que eu estou disposto a trilhar novos rumos, mas ainda faltam 2 coisas: expiar e reparar. E Kardec continua. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Compreenderam, gente? Depois de eu arrepender, eu vou precisar expiar. O que é expiar? Com X. Porque expiar com S é dar uma olhadinha. Vai ali fora, espia o que tem de lanche ali. Vai ali fora, espia qual o livro que está sendo vendido. Isso é espiar com S. Mas espiar com X quer dizer resgatar, recuperar-se. Quer dizer sofrer a pedagogia do amor. Muitas pessoas chamam esse A de karma. Não, karma é da doutrina dos orientais, que seria uma espécie de pagamento. Para nós espíritas, conforme a lição de Allan Kardec, expiar é um processo pedagógico, que quer dizer, eu preciso passar por condições parecidas para que eu possa, em vendo o que eu fiz a outra pessoa, eleger novos caminhos. Daí a gente entende, porque às vezes uma pessoa tão rica numa vida, que foi orgulhosa, foi autoritária, nasce num lar tão pobre, tão privado dos recursos mais básicos. Daí a gente entende porque uma pessoa que teve tanta saúde, mas não soube cuidar do corpo, alimentar-se bem, atentou contra as virtudes corpóreas, nasce na outra vida já com doenças congênitas. Uma vez, Francisco Cândido Xavier, estando no Rio de Janeiro, ele recebeu o título de cidadão carioca. E ele contou uma história que eu nunca esqueci. Perguntaram para ele, Chico, como explicar a Rocinha? A maior comunidade, porque hoje não se diz favela mais, tá, gente? É comunidade. A maior comunidade da América Latina, tanta gente pobre, Chico. Tanta gente sem conseguir estudar. Tanta gente sem o mínimo. E Chico respondeu, Nosso Senhor é tão misericordioso. Ama tanto. Do lado da Rocinha, meus filhos, ao bairro de São Conrado. Conhecem? Os prédios mais altos, pessoas abastadas, ricas. Já viram a visão de São Conrado? Eu não tenho apartamento lá não, tá, gente? Mas eu tenho um amigo que me chamou para ver a final, olha como eu sou velho, a final da Copa do Mundo de 1994, quando a seleção ainda era boa. Foi 0-0, você lembra? Com a Itália, e nós ganhamos nos pênaltis. O que eu menos vi foi a final, porque eu fiquei tão encantado com a vista, porque a visão de um apartamento em São Conrado, você vê a praia do Rio de Janeiro azulzinha. E eu pensei, E Chico respondia, meu filho, quem nasce naquele apartamento ali e não aprende a repartir, não aprende a tratar as pessoas com carinho, não aprende que o dinheiro é um meio para que a gente possa estar no mundo e servir, Deus depois convida para nascer na Rocinha. Porque aí vai aprender na carência o que não soube agir na abundância. Já repararam, meus filhos, que tem muitas empregadas domésticas que são contratadas da Rocinha para trabalhar nos apartamentos de São Conrado e elas entram. Ai, como eu acho que esse apartamento é meu. Ai, como eu acho, tudo isso me pertence. É porque foram delas na vida passada. Espiar é isso.
Espiar é eu me dar conta de que todas as vezes que eu magoo alguém, que eu faço alguém sofrer, todas as vezes que eu coloco espinhos no caminho de alguém, eu posso ser convidado depois a andar pelos mesmos espinhos, a passar pelas mesmas dificuldades, a receber da vida aquilo que eu proporcionei a outras pessoas. Porque Deus está me punindo? Não. Deus nos ama, porque Deus está me ensinando a ser uma pessoa melhor. Eu vi o filme do Napoleão. Vocês viram? Pois é. Uma vez eu ouvi Divaldo Pereira Franco dizendo: Napoleão, quando a gente abre as páginas de Humberto de Campos, livro Cartas e Crônicas, há uma página belíssima intitulada Kardec e Napoleão. Napoleão nasceu para pacificar a França, politicamente, para não ter guerras, para que Kardec pudesse vir e trazer a terceira revelação. Humberto de Campos, pelo pseudônimo de Irmão X, trazendo na mediunidade Chico Xavier. Kardec cumpriu a missão. E Napoleão? Napoleão brigou com todo mundo, gente. Napoleão só pensava em anexar países. Napoleão chamou o Papa Pio VII, em 2 de dezembro de 1804, para colocar a coroa na cabeça dele, porque ele se achava maior que todo mundo. O que aconteceu com Napoleão? Exilaram ele na ilha de Santa Helena, onde ele ficou 6 anos. Quer dizer que Napoleão foi punido? Não. Ele teve um exílio expiatório para que ele pudesse repensar a vida, repensar os passos. E quem sabe na próxima, renascer para servir a Jesus, para servir ao bem. Então, pensar a história de Dimas não é pensar: o ladrão se converteu, agora virou anjo. Não. O ladrão vai precisar voltar. Talvez ter as suas coisas roubadas. Mas vai precisar reparar também. Porque lembrem-se, arrependimento, expiação, reparação. A gente vai precisar dar algo para alguém. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Conhecem aquela frase? Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Então, dê algo de seu para outra pessoa. Ah, mas eu não tenho nada, dá do seu tempo. Sabem quando aquele parente chato chega na nossa casa, que a gente quer pegar a vassoura e colocar de ponta cabeça para ele não voltar mais? Lembrem-se, o parente está na sua família porque tem um motivo. Escute o parente. Faça uma trégua com o parente. Paremos de brigar. Nós estamos no mundo para reparar. Sabem aquele cunhado que às vezes chega na nossa casa no dia de domingo? Eu torço para o Flamengo, ele torce para o Vasco. E o cunhado diz assim: o Flamengo vai perder. E a gente já com raiva, querendo que o cunhado não volte mais. Vamos fazer diferente. Vamos botar água no feijão. Vamos multiplicar o feijão, mas, sobretudo, multiplicar o amor. Porque o cunhado talvez não goste de nós, porque também nós não gostamos dele. E há uma outra página de Humberto de Campos, no mesmo livro, Cartas e Crônicas, agora uma página titulada Treino para a Morte, quando ele diz: habitue-se às pessoas chatas. Há muita gente que te acha chato e faz um grande exercício de conviver com você. Então, todas as vezes que eu acho uma pessoa assim, chata de galocha, sabe aquela pessoa que você não gosta nem de encontrar? Você vê na rua a vontade de atravessar, eu não atravesso mais. Eu encontro aquela pessoa e digo: fulano, bom dia, que Jesus te abençoe, um feliz ano novo. Posso até não estar sentindo, mas estou me esforçando. Isso é reparar. Não vamos alimentar mais desgraça, gente. Discórdias. Nós vivemos um tempo de tantas discussões, de tantas rixas. As pessoas brigam por política, brigam por futebol, brigam por religião. A nossa proposta é:
Ao invés de construir tantos muros, vamos construir pontes. Porque se está todo mundo gritando, eu grito também, eu estou reparando. Mas a gente costuma dizer assim, mas está todo mundo fazendo. A gente abre o livro Ação e Reação e ouve falar das expiações coletivas. Quando todo mundo faz junto, todo mundo volta e devolve junto. Mas está todo mundo burlando o imposto de renda. Só eu que não vou burlar. O problema é do outro, que eu não burlo. Ah, Rafael, mas ninguém conversa com aquela pessoa. O problema é de quem não conversa. Ter pelo menos um bom dia. Não é obrigatório a gente conviver quando não tem afinidade. Mas não exclua a pessoa, não cancele a pessoa, não torne o ser humano um invisível. Porque muitas pessoas podem querer nos transformar em invisíveis também. Reparar é nós entendermos que estamos no mundo por um compromisso de amor. E quanto mais a gente multiplica o amor, mais a gente se encontra com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito fácil subir num púlpito e falar de Jesus. Decorar os versículos da Bíblia, as questões do livro dos Espíritos, falar para vocês. Difícil é viver, gente. Certa ocasião, Haroldo Dutra Dias nos contou. Ele fala bonito, né, gente? Com elegância. Eu queria ter aquela voz dele. Acho que o Haroldo, só em dar boa noite, todo mundo já... Oh. Ele disse que terminou uma palestra, estava indo para casa, o filho estava no banco do carona. E ele tomou uma fechada, algo que não acontece em Niterói. Niterói não tem fechada, Niterói não tem tráfico, Niterói não tem trânsito, tudo isso só na França. Ele tomou uma fechada no trânsito de Belo Horizonte. Ele abriu o vidro, foi xingar aquele palavrão mais cabeludo. Gente, não precisam pensar no palavrão, não. Vamos manter a vibração. Aí o filho dele virou, papai, vai xingar? Tô querendo, meu filho. Papai, já parou para pensar que aquele que te cortou pode ser seu seguidor nas redes sociais? Ele pode ter saído da mesma palestra que você fez? É, meu filho, pode ser. Papai, e o Haroldo fechou o vidro do carro, tomou um gole da água e sossegou. Antes de qualquer atitude, vamos sossegar um pouquinho. A gente sempre ganha quando não entra numa briga. Ah, você está me ensinando então a ser covarde? Não, eu estou te ensinando a ter paz. Eu aprendi com José Raul Teixeira que muitos meninos, para se afirmarem macho, entram em brigas e acabam saindo machucados. E às vezes até mortos, desencarnados. Eram para viver 100 anos, 90, 80, acabam vivendo 15, 18, porque são vítimas de uma bala, de um canivete, ou apanham tanto porque queriam ser machos. Eu me recordo certa vez que eu falava sobre amor, e uma pessoa levantou-se, você pode até falar bem, mas eu não concordo com nada que você disse. E eu achei curioso, porque usualmente as pessoas que vêm falar com a gente são aquelas que gostaram. As que não gostam, elas saem. Graças a Deus, né, gente? Existe essa educação. Mas ele veio falar, não gostei. E por quê? Você só falou sobre amor. O amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Foi o que ele me disse. Me deu uma vontade de dar uma resposta para ele, mas eu tinha acabado de fazer uma palestra. Sabe quando um obsessor vem numa reunião mediúnica e ao invés de você conversar com ele, você quer brigar com ele? Eu pensei, respirei. Nossa, que rima bonita que você fez, hein? Você rimou roxa com trouxa. E eu acho que eu desarmei ele. Então vamos passar recibo das agressões que nós recebemos. Porque nós vamos ser agredidos de manhã, de tarde e de noite. Nós vamos ser agredidos por pessoas da família. Nós vamos ser agredidos por pessoas
Essa eu nunca pensei que fosse fazer isso comigo, mas vai fazer, porque é um ser humano. E nós também vamos agredir as outras pessoas, às vezes inconscientemente. Não passemos recibo e continuemos amando. Porque o amor é sim uma flor que nunca murcha, que nunca perde perfume. O amor é tal a flor do lírio. O lírio, no pântano mais pútrido, ele nasce, cheio de aroma, cheio de beleza. Ou a flor do sândalo. Já ouviram falar do sândalo? Todo mundo tem um perfuminho de sândalo, ou compra um sabonete de sândalo, mas a flor talvez a gente não conheça. Ela é típica do Oriente. O cavalo pisoteia a flor do sândalo e fica com a pata perfumada. Olha que interessante. O sândalo morre, mas perfuma a pata do cavalo que pisou. Que nós sejamos da mesma forma. Porque quando nós espalhamos perfume, é porque nós somos perfume. Quando nós espalhamos agressão, ódio, indiferença, é porque nós trazemos tudo isso dentro de nós. Isso é reparar. Quando lembramos então de Dimas, o bom ladrão, ele arrependeu-se, fez a techuvá, fez a metanoia, buscando um novo propósito, mas depois ele precisava recuperar-se. Porque Jesus o chamou, ele precisava agora expiar e reparar. E aqui, Amélia Rodrigues corrige, e eu quero ler para vocês como ela corrige. Quando a gente abre o Evangelho de Lucas, está escrito: em verdade te digo, hoje estarás comigo no reino dos céus. Não é assim que Jesus diz para Dimas? Olha como escreve a Amélia Rodrigues. Depois vocês comprem um livro que ajuda a casa e leiam a frase. Em verdade, vírgula. Em verdade, vírgula. Te digo hoje, dois pontos. Entrarás comigo no paraíso. Conseguem ver a diferença? Perceberam? Tem algum professor de português aqui? Gente, quando Lucas escreveu, ele escreveu em grego. Não tinha capítulos, não tinha versículos, muito menos pontos e vírgulas. Como que se escrevia em grego? Tudo direto. A interpretação ficava por nossa conta. A inflexão veio depois. No século XIII vieram os capítulos. No século XVI vieram os versículos. Mas depois a gente aprendeu, conforme os historiadores, a fazer as pausas na fala de Jesus. E aqui a Amélia Rodrigues faz a pausa e coloca dois pontos. Porque quando a gente lê, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, você roubou a vida inteira, mas hoje, porque você me aceitou, você estará comigo no paraíso. Não é isso? Mas olha como diz a Amélia Rodrigues. Em verdade te digo, hoje, dois pontos, entrarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo hoje, agora, entrarás comigo no paraíso. Ficou diferente? Perceberam? Então, o que Jesus disse para Dimas? Você fez o arrependimento, agora é preciso reparar, expiar. Agora é preciso reconstruir novas rotas. Rotas que foram refeitas por todos nós que estamos refazendo. Rotas que foram refeitas por Judas Iscariotes. Não foi aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata? Traiu Jesus? Ele depois se enforcou. Conta a Dona Maria Dolores que Jesus foi buscá-lo no vale infernal, porque um amigo nunca se esquece do outro. Mas naquele mesmo momento, Judas Iscariote recompôs o colégio apostólico e já tinha estado na sua melhor situação espiritual? Não. Vem o mesmo Humberto de Campos no livro intitulado Crônicas de Além Túmulo. Ele não diz isso taxativamente, mas deixa entender
que foram precisos 14 séculos para que Judas Iscariotes viesse a recompor o colégio espiritual, estando de novo mais próximo de Jesus. E o que aconteceu no século XV? Porque do século I ao século XV nós temos 14 séculos. Nasceu Joana d'Arc, em Dom Remy, em 1412. Ela lutou liderando o exército francês na guerra dos 100 anos contra a Inglaterra. Mas depois ela foi traída pelo rei que ela ajudara a empossar, Carlos VII. E o rei, depois que ela já tinha ajudado, transforma ela em herege e deixa que a própria Inquisição francesa a matasse. Queimada numa fogueira inquisitorial, em 1431. Judas, que havia traído Jesus, passou pela mesma traição. Agora, 14 séculos depois, e narra Humberto de Campos que ele, daquele momento, havia reparado o seu erro e estava pronto a entrar de novo no colégio apostólico. Dimas é o protótipo daquele que arrependeu-se, mas precisa fazer o carreiro de recuperação. Meus amigos, quando entramos no ano de 2024, esse é o nosso melhor momento de nos recuperar, de reparar os nossos erros, de fazer da nossa vida melhores estradas, onde semeemos o amor, onde semeemos a paz. Está nas nossas mãos. Dizer para Jesus, mestre, lembra-te de mim. Eu que estou aqui em Niterói, já no século XXI. Lembra-te de mim, mestre. E ele responderá, em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Em verdade, todos vocês estarão comigo no paraíso. Em verdade, todos nós somos Dimas, somos Judas Iscariotes, somos aqueles que erramos pelos caminhos do mundo, mas estamos fazendo esse carreiro de recuperação ao encontro de Jesus. Pensemos nisso e tomemos esse ano de 2024 como um projeto libertador para nossas almas. Que nós comecemos hoje, aqui, agora, o nosso projeto de sermos pessoas melhores. Quero terminar a nossa fala com uma oração de José Silvério Horta, do Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando esse bom senhor, para quem não sabe, o monsenhor é um cargo acima do padre na Igreja Católica, porque Chico não fazia distinções. Ele recebia pastores, padres, judeus, ele recebia muçulmanos, ateus, e pelas mãos do monsenhor ele recebe o Pai Nosso de uma forma diferente. Pai Nosso que sais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino que não erra, de paz em toda a terra, na luta da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, seja hoje, seja em toda parte. Ó Senhor, fica ao nosso lado. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos escabrosos de passados tenebrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Muito obrigado, Senhor da vida. Muita paz e feliz ano novo, meus irmãos. Que assim seja.
Agora? Uhum. Com essa prece, eu peço a Ti, Mestre amado, que abençoe o Seara do Bem, todos aqueles que aqui frequentam, mourejam, desenvolvem os seus melhores esforços. Eu rogo a Tua paz, que essa paz seja estendida aos países do mundo ainda não completados pela guerra. Eu te peço pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil, pela nossa Niterói. Olhe por cada um de nós e nos ensine a ser pessoas melhores. Muito, mas muito obrigado por tudo, que assim seja.